Olá, tudo bem? Esse vídeo tem o objetivo de trazer informações da capacitação para aplicadores do SAEGO 2021. Vamos lá, pessoal? Então, como objetivos, apoiar, monitorar e incentivar o padrão de qualidade da educação básica pretendida para o Estado. Isso o SAEGO nos proporciona. Fornecer subsídios para correção, promoção de políticas educacionais, avaliando a qualidade do ensino ofertado e a autonomia das unidades escolares. E também desenvolver uma cultura de avaliação que envolva toda a comunidade escolar, ok? Então, olha só, a avaliação do SAEGO ela vai acontecer entre os dias 19 e 22 de outubro de 2021. Sendo que no dia 18, nós estamos retornando de uma semana de recesso, então vai ser o dia de mobilização do estudante. E em Goiânia nós concentramos então a aplicação nos dias 19 e 20, conforme orientação de cada gestor escolar. E aí, nós temos então horário de aplicação nos 3 turnos. Então, se minha escola tem 3 turnos, né, com as fases finais, né, as séries finais de cada uma das etapas, então eu tenho aplicação em 3 turnos. E aí, o previsto é iniciar 20 minutos após o início das aulas em cada turno. Isso significa que, se na minha unidade escolar as aulas começam às 7 horas da manhã, então a avaliação iniciará às 7h20. No vespertino, 13 horas, iniciará às 13h20. No noturno, 19 horas e 20 minutos. O cronograma de aplicação para essa avaliação, né, nessa versão 2021, é de duração de 2 horas. Isso vale para quinto ano, nono ano e terceira série do ensino médio, sendo que os estudantes são avaliados nos componentes curriculares língua portuguesa e matemática. E aí, para cada uma dessas avaliações, nós temos uma quantidade de itens. No quinto ano do ensino fundamental, nós temos 44 itens. No nono ano e terceira série do ensino médio, temos então 52 itens, metade para cada componente curricular. Na equipe de aplicação, então, nós temos o coordenador, né, de aplicação, coordenador local e o aplicador. E o aplicador, quem é? É você, professor, que é lotado na unidade escolar. Então, esse aplicador deve atuar em turmas diferentes daquelas em que exercem suas funções. Ou seja, se eu sou o professor do nono ano, eu vou aplicar a avaliação na terceira série do ensino médio, por exemplo. E aí, nós temos todo um ritual para essa aplicação. Então, antes da aplicação dos testes, o que eu preciso levar em consideração? Então, olha só, antes do dia da aplicação, eu tenho que participar da capacitação, sendo que esse vídeo ele é uma forma de você se capacitar, além do manual, né, que é fornecido virtualmente antes da avaliação e impresso no dia da avaliação para que você tenha esclarecimento de quaisquer dúvidas, né? E cada unidade escolar tem o seu tutor educacional que promove esse processo de capacitação. Essa capacitação pode ser direta do tutor com os professores aplicadores, no caso você, ou pode ser via tutor, capacita gestor e coordenador pedagógico e estes, por sua vez, capacita sua equipe. Assinar a lista de frequência e compromisso. Então, nós temos uma lista de frequência e compromisso com a avaliação. Ler atentamente as orientações contidas no manual. Então, esse manual ele vai ser, né, passado para vocês virtualmente e no dia da avaliação você vai ter a versão impressa. Verificar com o coordenador local a turma, turno e o grupo em que atuará, né? Então é importante que cada unidade escolar faça essa organização de quantas turmas, né, e quem ficará responsável por cada uma delas. Realizar a inscrição no Sistema Integrado de Avaliação, né, o CIA,
Então, eu preciso fazer essa inscrição na plataforma para que o CAED, então, tenha o controle do processo de avaliação. Isso, então nós vamos para o dia de aplicação dos testes. Nesse dia de aplicação dos testes, nós não podemos esquecer, né, de providenciar caneta esferográfica de tinta azul ou preta e providenciar um relógio, né, para marcação do tempo de prova. Nós precisamos porque, como vocês viram, a prova tem duração de 2 horas. E aí, aplicador, nós precisamos então de chegar à escola com 30 minutos de antecedência para o início da aplicação, né? Para que você possa se organizar, organizar a turma e ter todo o material ali e quaisquer problema que ocorra, ainda teremos tempo de resolver, né? Então, a ideia é chegar 30 minutos de antecedência. Receber do coordenador local o pacote de teste da turma sob sua responsabilidade. Então, se eu fiquei responsável pelo nono A, eu vou então pegar esse pacote de avaliações com o meu coordenador local, que estará aí no dia da aplicação. Conferir se as informações constantes da etiqueta do pacote correspondem à turma na qual aplicará o teste. Então, cada turma tem um pacote de avaliações e nesse pacote tem uma etiqueta. Então, é necessário conferir essa. E aqui nós temos, então, o modelo de etiqueta, né, do pacote de teste. Então, aqui vocês observam, né, que na etiqueta, olha só, eu tenho o nome da CRE, no caso nosso vai ser Goiânia, né? O nome da escola, a série a ser avaliada, e aqui, olha só, aparece grupo 1, tá? Do 5º A do turno matutino. Mas por que isso, Luiz Carlos? Porque nesse ano as turmas vão ser divididas em 2 grupos, 1 e 2. Então, cada um desses grupos vai ter um pacote de testes. Isso significa que se eu tenho 5º A, eu vou ter o 5º A grupo 1, 5º A grupo 2, sendo que eu terei um aplicador para o 5º A grupo 1 e um aplicador para o 5º A grupo 2. Lembrando que nós estamos no período de pandemia e nós precisamos, então, respeitar todos os protocolos de biossegurança, né? E no protocolo diz que nós precisamos manter a distância de 1 metro de distância entre cada aluno e 2 metros de distância estudante-professor. Na etiqueta vai aparecer lá grupo 1, grupo 2. Então, se eu fui escalado para o 5º ano, ensino fundamental, turma A, grupo 1, então eu preciso estar atento a esse pacote, certo? Porque cada um de vocês será vinculado a um agrupamento, certo? E aí, aplicador? O pacote testes poderá ser aberto dentro da sala de aula, só dentro da sala de aula, tá? A ideia é, entro com o pacote lacrado e depois saio com pacote lacrado, ok? E aí, ele vai ser aberto na presença dos estudantes, no momento da aplicação, e vai ser lacrado dentro da sala após a aplicação. Uma das coisas que fazemos sempre é o seguinte, em caso de dúvida, você fechar o pacote, né, com o coordenador local, porque aí se você tiver alguma dúvida, né, a gente não corre o risco de cometer erros. E aí, nós deveremos também, enquanto aplicadores, assinar o formulário de rastreamento de unidade. Então, o coordenador local, ele tem um formulário que lá vai estar dizendo quais foram os pacotes de avaliação destinados para aquela escola e daí, né, o pacote de cada turma. Então, cada aplicador assina, né, em frente à turma da qual fará a aplicação. Então, se eu sou o professor do 5º A grupo 1, então à frente, né, do 5º A grupo 1, eu vou assinar meu nome, ok? Atestando o recebimento do pacote de teste. E aí, precisamos também verificar com o coordenador local se há estudantes com deficiência na turma.
sob sua responsabilidade. Por quê? Porque esses estudantes, como vocês vão ver em outro vídeo, né, eu tenho procedimentos específicos para ele, né? E aí, nós temos vários tipos, né, de estudante com deficiência. Então, eu tenho estudantes que precisam de um acompanhamento especial. Então, a esse estudante, né, vai ser dado um espaço reservado para ele ter esse acompanhamento e o tempo adicional de avaliação. Já estudantes que não são laudados, que conseguem fazer a avaliação com seus colegas, estes, então, farão dentro da sala de aula sem tempo adicional. E aí, como eu disse, né, então nós temos aqui um formulário de rastreamento de unidade. Então vocês podem observar nesse formulário, olha só, eu tenho as turmas nessa escola aqui, nono ano e terceira série do ensino médio. Então, olha só, eu vou à frente da turma da qual eu farei a aplicação da avaliação e colocarei o meu nome, sendo então que meu nome ele deve estar em letra cursiva, de forma que a pessoa, né, que vai receber esse material do CAED consiga identificá-lo. E lá na assinatura, pelo recebimento, aí sim, né, na devolução, eu posso colocar uma rubrica. Então, o nome do responsável pelo recebimento eu coloco em letra cursiva e a assinatura eu posso fazer simplesmente uma rubrica. Aí, olha só, organizei tudo isso. Então, nos 10 minutos que antecedem a aplicação, o que eu preciso fazer então? Em primeiro lugar, desligue todos os seus dispositivos eletrônicos e mantê-los desligados até o final da aplicação do teste. Então você vai avisar os estudantes para desligar todos esses aparelhos. E aí, se na escola tiver como guardar esse aparelho ou colocar uma etiqueta, né, com os aparelhos desligados e devolver depois para os estudantes, é uma sugestão cabível. Em segundo, verificar se tudo está em ordem para o início da aplicação do teste, lembrando dos protocolos de biossegurança. Então, o estudante entrou para dentro da sala, não se esquecer de todos, né, utilizar o álcool gel, o distanciamento entre os estudantes e o uso de máscara, né, tanto do estudante como também por parte do professor. Organizar as carteiras em filas, né, mantendo o distanciamento. E aí, os instrumentos de aplicação eles são sigilosos. Então, nós não podemos copiar ou divulgar esses instrumentos, esse teste. Logo, né, eu não posso tirar foto das questões contidas ali, né, no caderno de questões e nem xerocopiar. Por isso que eu abro pacote de avaliação dentro de sala e lacro esse pacote de avaliações para entrega. Ok? Dei todas as instruções aos estudantes, então vamos iniciar a aplicação. Então, olha só, abro o pacote de teste rompendo o lacre serrilha para destaque sem danificá-lo. Então, vocês vão, né? A maioria de vocês já é experiente na avaliação. Então, eu tenho a parte serrilhada. Então, eu rompo essa parte serrilhada com cuidado e abro o pacote. E lá, né, no pacote, ao final, eu tenho a parte destacável, certo? Adesiva, que eu vou lacrar ao final, né, da avaliação. E aí, dentro desse pacote de teste, tem que ter esses instrumentos aqui. Então, eu preciso da ata de sala, né, e da lista de presença. Então, caso não tenha esses instrumentos, comunique imediatamente à coordenação local de aplicação. E aí nós temos também os cartões de resposta e estes são anexados aos cadernos de teste, mais um extra, né? Então nós temos dentro do pacote um cartão extra, uma avaliação extra, tá? Então lá, olha só, nós vamos ter então uma lista de presença e ata, né, e cartões de resposta de teste, sendo que, né, esse cartão de resposta ele é afixado à avaliação. Ele não pode, em hipótese alguma, ser destacado do caderno de testes. Tá?
Então, isso é importante na hora, né, que vocês forem entregar aos estudantes, reforçar que o cartão de respostas não pode ser destacado do caderno de questões. E aí, caso os testes enviados no pacote da turma não sejam suficientes, veja os procedimentos, né? Então, nós temos vários procedimentos, como vocês vão ver em outro vídeo. Então, nós podemos lançar mão de cadernos de estudante transferido, depois cadernos de estudantes faltosos. Nós podemos também lançar mão do caderno de avaliação excedente, certo? E aí nós temos algumas orientações de aplicação do quinto e nono anos do ensino fundamental e a terceira série do ensino médio. Então, olha só, eu preciso, quanto aplicador, informar aos estudantes que eles devem desligar os celulares e outros aparelhos eletrônicos e mantê-los desligados até o final da aplicação do teste. Segundo, eles não poderão ausentar-se definitivamente da sala de aula durante esse período, exceto em casos extremos, né? Se você tiver algum estudante que esteja passando muito mal e não aguente ficar ali, aí é um caso extremo, tá? Mas eles não poderão se ausentar. E o período de aplicação da avaliação é de 2 horas. Então, se você tiver um estudante que terminou antes das 2 horas, então a ideia é para que ele fique quietinho lá na sua carteira e aguarde os demais colegas, tá? Então vocês podem tranquilizá-los falando para eles fazerem tranquilamente o teste que eles têm às 2 horas, né? Então não precisa correr, né, com o teste, fazer rapidinho. Nenhuma pergunta sobre o conteúdo do teste poderá ser respondida por você, né? Então por isso que nessas avaliações nós não temos professores de língua portuguesa e matemática aplicando as avaliações. Porque nós, quanto professores, né, às vezes a gente fica tentado, né, a ajudar o estudante. Então, nesse momento eu não posso, porque é o momento onde nós vamos avaliar o que de fato o estudante aprendeu, né, daqueles descritores, daquelas habilidades e competências avaliadas ali. Solicitar aos estudantes que levantem a mão quando você chamar o nome deles, para entregar o cartão de respostas anexado ao caderno de teste. Tá? Então, nós temos o caderno teste com o cartão resposta. Então, pronuncia Maria José. Então, a Maria José levanta o braço e eu vou, né, entrego o caderno para a Maria José. E aí nós precisamos informar o tempo de prova, né, que eles terão 2 horas para responder ao teste. Lembrando que esse tempo começa a contar a partir do momento que todos os estudantes estão com o teste em mãos. E aí nós precisamos também informar os estudantes que eles devem assinar o cartão de respostas no campo Assinatura do Estudante. Tá? Então é bom reforçar bastante isso, porque tem alguns estudantes que assinam em local errado, né? Em campo errado. Tá? Então já dá essa orientação quando eles receberem a avaliação. Escolher apenas uma resposta em cada questão, pois mais de uma resposta marcada anulará a questão. Seguir as orientações para transcrição que constam no cartão de respostas. Daí é importante que o estudante leia o que está escrito lá no cartão de respostas. Utilizar somente caneta esferográfica de tinta da cor azul ou preta para as marcações no cartão de respostas. Então, muitas escolas acabam, né, entregando essas canetas aos estudantes no dia para fazer a avaliação. Tá? Então, só caneta esferográfica azul ou preta. E aí, precisamos informar também aos estudantes que eles não devem destacar o cartão de respostas em hipótese alguma, utilizar corretivo nem borracha no cartão de respostas, daí eles precisam, né, estar bem concentrados na hora da avaliação para não cometerem esse erro. Realizar qualquer preenchimento na área para uso exclusivo do aplicador, nem escrever o nome deles nas quadrículas.
né? Então é bom reforçar isso. De vez em quando nós temos alguma avaliação onde é observado, né, esse terceiro tópico. E aí é importante também na marcação do cartão ele saber corretamente como fazer isso. Então você, aplicador, pode desenhar no quadro. Isso pode ser feito até anteriormente, né, a avaliação. Quando o estudante chegar lá, já tem esse esquema no quadro, onde você mostrará como ele fará a marcação no cartão de respostas. Então, nós precisamos que ele pinte toda a bolinha, né? Então, marcar só com X ou fora do círculo vai anular a questão, né? Então eu preciso marcar uma alternativa, pintar toda a bolinha, de caneta esferográfica azul ou preta. E aí, depois dessas orientações, nós iniciamos a aplicação do teste, né? Então, a partir desse momento, o tempo de duração da aplicação começará a ser contado, né? Que é o período de 2 horas. Registrar na ata de sala o horário de início da aplicação. Então, se eu iniciei a aplicação 7h30, eu indico lá 8 horas, eu indico lá o horário de aplicação. Passar de carteira em carteira, coletando a assinatura dos estudantes na lista de presença. Tá? O ideal, eu diria até nesse período, é o seguinte: antes, né, o estudante pegar, higienizar sua caneta, e na hora que você for passar essa lista de presença, o estudante usa a sua caneta, tá? Para evitar ficar passando, né, transferindo objetos. Atentar-se para o andamento da atividade durante todo o período, né? Ver como os estudantes estão se comportando, porque da mesma forma, né, que não é ideal que o estudante faça rapidinho, eu não posso ter também um estudante que ultrapasse o tempo de avaliação, né? E esse tempo foi testado e observou-se que é um tempo suficiente para fazer toda a atividade. E aí nós precisamos avisar aos estudantes quando estiverem faltando 30 minutos para o término da avaliação. E depois novamente 10 minutos do final. Então nós não vamos ficar falando toda hora, mas quando eu vi que deu 1 hora e 30 minutos de aplicação da avaliação, eu já faço alerta aos estudantes. 10 minutos já faço outro alerta, porque aí aquele estudante que ainda está marcando o cartão resposta ou algo assim, ainda tem tempo de terminar toda essa marcação. Registrar ao encerrar o tempo o horário de término da aplicação, né, na ata de sala. Então eu coloquei lá o início, às 8 horas, por exemplo, e término às 10 horas. Recolher todos os cartões de respostas anexados aos cadernos de teste. E após a aplicação, então eu vou informar todos os dados solicitados na lista de presença e na ata de sala, né? Lembrando de registrar aquele campo lá das bolinhas, né? E todas as assinaturas. Colocar, né, a data de aplicação, horário de início, término, se teve alguma ocorrência, enfim. Né? Lembrando, né, que lá na ata de sala eu tenho um comprovante de aplicação e esse comprovante de aplicação ele é destacado e você fica com ele como comprovante de participação do SAEGO 2021. Como eu disse, né, então eu vou destacar da ata de sala o comprovante de aplicação, né, a via do aplicador. Não esquecendo de preencher esses campos. E aí a gente precisa devolver dentro dos pacotes de teste todos os materiais, conforme informado na etiqueta dos pacotes. Então a única coisa que não vai dentro do pacote, a gente não pode esquecer, é do meu comprovante de aplicação. O restante, o que veio no pacote, volta para o pacote, né? Então todos os cartões de respostas anexados aos cadernos de teste, utilizados ou não, tá? Lista de presença e a ata de sala, ok? Dentro do pacote lacradinho. E aí eu preciso então lacrar o pacote, informar os dados solicitados na etiqueta do pacote de teste,
devolver ao coordenador local o pacote de teste lacrado, solicitar ao coordenador que assine o comprovante de aplicação via do aplicador em que foi destacado na ata de sala. Então, eu preencho com meus dados e o coordenador local, ele então assina, atestando, né, que houve a aplicação. E aí, mais uma vez, não devolva nenhum pacote dentro do outro. Então, se você recebeu 3 pacotes, eu tenho que devolver 3 pacotes, ok? Então, não vamos misturar um pacote dentro do outro. Da mesma forma que formulário A veio no pacote, ele tem que voltar para esse pacote. Formulário B no pacote de B, ok? E aí, o comprovante de aplicação via do aplicador é seu. Portanto, deverá ficar com você como comprovante da realização da aplicação do teste. Em caso de dúvida, você pode entrar em contato com a equipe de suporte técnico do CAED por meio do e-mail ou chat. Né? Então, nós temos aí o e-mail suporte.saego@caed.ufjf.br, né? E o chat, que você também pode entrar em contato. Então, desde já, eu desejo a todos uma ótima aplicação. Lembrando que os formulários e o que fazer no atendimento especial será descrito nos próximos vídeos.